Gravar? Show, glória a Deus. Vem rapidinho, os pequeninos. Vinde a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos lá, Thomas. Você ainda é pequenino. Apesar que o Thomas é um pequenino com espírito de velho, né? Aí, ó, tá vendo? Levante suas mãos, coloque de pé, vamos estar orando pelas crianças. Em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos. Senhor, eis a vida desses pequeninos, Pai. Prepara a mente e o coração deles, para que eles possam estar recebendo a revelação dos céus que tu tem para cada um deles. Fala profundamente ao coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Usa, Senhor, a tua serva que vai estar ali, Senhor, para ministrar sobre a vida deles, Senhor, que ela venha trazer uma revelação dos céus para o coração deles. Que a mesma unção, a autoridade e poder que estiver fluindo neste lugar, possa fluir naquela sala, Senhor. E que tu possa derramar do teu Santo Espírito nesta igreja hoje. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém, querido, glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero chamar hoje, quem vai estar orando pelo pastor hoje, vai ser a irmã Rita. Meu Deus, Rita, vem aqui, mulher de Deus. Deixa Deus te usar, mulher, oh glória a Deus. Sexta-feira falando aqui, não, que Deus está nos chamando para ser usado e coisa e tal. Não vem, deixa Deus te usar, mulher de Deus. Te esconde não, amém? Amém. Oh glória a Deus. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu apresento aqui teu servo, Pai. Usa a vida dele, Espírito Santo, que não venha ser ele, mas que venha ser o Senhor através dele, Pai. Que as palavras que saiam dele venham do céu, venham de ti, Espírito Santo. Toma ele em tuas mãos, toma ele para ti, Espírito Santo. Que a tua palavra venha entrar no nosso coração, Pai. Que venhamos sair daqui cheios da tua presença, cheios de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo, faça dele um instrumento em tuas mãos. Ao que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Oh, meu Deus, a idade chega. Aleluia. Glória a Deus. Está muito ruim usando aqui? Tá bom? Está muito alto? Aleluia. Qual está melhor? Esse aqui está melhor? Então tá bom. Não quero matar os irmãos, não. Amém? Amados, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Amém? Uma palavra bem conhecida da igreja, mas Deus ministrou no meu coração para trazer essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 25, versículo 14, todos acharam? Tem aqui também, né? Oh, aleluia. Irmão Rafael tá um ninja já nesse negócio aqui. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver quem está online aqui para dar um salve. A irmã Jocelane está online aí, ó, meu Deus. A irmã Josi está aqui. Irmã Kátia Paulo. O Senhor te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Aqui não me aparece mais ninguém, mas se aparecer, a gente dá um olá também. Amém, amados? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 14, fala assim. Não. Tá certo. É porque a minha versão começa diferente. A minha versão começa assim. Porque o reino de Deus é também como um homem que, partindo fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus... Não, eu prefiro a minha versão. Eu vou ver ali minha versão aqui, tá? Eu acho que ela é NVI, eu não lembro qual é, eu não marquei. Mas eu vou ler a minha, tá? Vocês podem acompanhar ali. Porque o reino de Deus é também... como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Qual versão está assim também? Alguém? Amém. Confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a capacidade de cada um deles. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, saiu rapidamente, imediatamente, a negociar com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, conquistou, trabalhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez o quê? Fez contas, fez eles prestar contas com eles.
Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me entregaste 2 talentos, eis que com eles conquistei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, olha só, eu bem te conhecia que és um homem duro. Aqui diz o quê? Um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. E disse: estás aí o que é teu. E aí disse o quê? Sabias? E ele falou assim: respondendo porém o seu Senhor, disse-lhe: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque ao qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E por fim ele disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Feche os seus olhos, querido. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Senhor, nessa noite, que essa palavra não seja apenas uma palavra de conhecimento, não seja apenas uma palavra, Senhor, de alerta, mas seja uma palavra dos céus para nossas vidas. Deus, precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Nossa alma anseia, deseja pela revelação dos céus. Então, em nome de Jesus, que esta palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas. Que ela venha trazer cura, que ela venha trazer renovo, refrigério. Hoje é culto de ceia, culto de renovação de aliança. Que esta palavra venha dirigir os nossos corações a uma profunda reflexão, a uma mudança de vida, a uma mudança de pensamento. E que nós hoje possamos ser curados, renovados, edificados e transformados pelo poder da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que todo espírito do inferno que se levante contra a tua palavra cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, os céus abertos sobre essa igreja. Eu declaro a nossa mente e o nosso coração aberto para receber não o que o pastor vai falar, mas aquilo que o Espírito Santo vai falar poderosamente hoje conosco, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amados, a palavra então nos fala sobre um homem, a palavra de Jesus, dizendo com o que assemelharei o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem, um senhor de uma grande terra, que sai e chama 3 servos seus e lhe confia-lhes 5 talentos. 5 a 1, 2 a 1 e 1 a 1. Mas para que nós viemos entender o poder e a profundidade dessa palavra, nós precisamos entender o que é talento. Se de repente eu perguntasse ao pastor Vitor Hugo, que é gordinho, e perguntasse o que é talento, eu diria que talento é aquele chocolate da Garoto, que quem gosta aqui sabe que é bom, com castanhas, Nutella e por aí vai. Outro, talvez se eu perguntasse o que é talento, se eu perguntasse ao irmão Fábio, que é um conhecedor profundo da palavra, ele diria talvez que talentos são dons. Dons, capacidade para exercer algo. Dom da palavra, dom de louvar, dom de ministrar, dom de evangelizar. Porém, a palavra de Deus, ela nos dá uma pista, ela diz que o talento é o quê? É um dinheiro. Ele tem um valor monetário, querido.
E vocês sabem quanto valeria um talento, querido, naquela época? O talento equivalia a 6.000 dracmas ou 6.000 denários. E aí não ajudou em nada, porque o que é dracma e denário, irmã Cris? A palavra de Deus fala que dracma e denário, na verdade, era o valor de uma diária de um trabalhador. Se alguém, antigamente eles recebiam o quê? Pelo dia. Você ia lá, trabalhava, no final do dia o patrão vinha e lhe pagava o valor da diária. Hoje o salário mínimo é quanto? 1.000? 1.400? Está 1.600? Acho que nem isso tudo não. 1.000 que? Nosso Deus, aumentou. 1.000 que? Eu estou ganhando mal então. 1.500. 1.500 é o valor. Então vamos botar, se são em torno aí de 5 dias trabalhado, 20 dias, 1.500 seria quanto? Trabalhando isso na diária, R$75. Então, o valor da diária, se fosse no Brasil, seria R$75. Você terminaria de trabalhar, com R$75 você ia comprar a comida do dia de amanhã, você ia pagar suas continhas. E assim era. Só que a palavra de Deus fala que um talento equivalia a 6.000 diárias, querido. 6.000 vezes 75 seria o quê? Seria mais ou menos quanto? Seria mais ou menos uns 450 mil reais. Então, cada talento, querido, equivalia a aproximadamente 500 mil reais. E diz a palavra que aquele senhor, quando saiu, ele entregou 500 mil reais na mão de um, 1 milhão na mão de outro, e 2 milhões e 500 mil na mão de outro, querido. Ou seja, aqueles servos receberam uma honra de cuidar das finanças daquele senhor enquanto ele não estivesse. Agora eu te pergunto, você daria os seus bens para qualquer um cuidar, querido? Eu não vou dizer nem muito. Ele ali entregou 500 mil, 1 milhão, 2.500. Querido, você entregaria a sua bicicleta na mão de qualquer um? Não? Que barulho é esse? É da cozinha? Ah, tá. Pensei que era na caixa de som. Meu irmão, você daria o seu carro para qualquer um? Não. Então, aqueles homens, eles eram homens de quê? Da mais alta confiança do seu Senhor. Eles foram escolhidos dentre muitos, porque provavelmente um homem que tem em torno aí de 5 milhões em conta, é um homem que é um grande produtor de uma grande fazenda, ele possuía muitos servos, mas ele escolheu dentre todos os de maior confiança, para que tivesse um propósito, para cumprir uma missão. Qual era essa missão? Essa missão não era apenas de cuidar e guardar. Ele não deu apenas, cuida e guarda para mim, que quando eu voltar, eu vou pedir de volta. Não, ele deu uma missão que? De multiplicar esses bens. Mas vamos ver então, como cada um cumpriu essa missão. Diz a primeira, que a atitude dos 2 servos fiéis, os que receberam 5 mil, aliás, os que receberam 500 mil, e os que receberam 2 milhões e meio, saíram imediatamente a cumprir a missão. Eles não pensaram 2 vezes. E para cumprir essa missão de pegar esse valor e multiplicar, eles tiveram que granjear, dar duro, se esforçar para multiplicar o talento que o Senhor tinha dado. Eles tiveram que sair da zona de conforto e correr atrás para o quê? Para honrar a missão que ele tinha dado. No quarto a gente fala, a missão dada é missão cumprida. E aquele Senhor, ele confiou na capacidade de cada um, querido. Agora veja, a atitude do servo fiel foi diferente. Diz a palavra que o servo infiel, o que ele fez? Ele enterrou aquele talento. Ele enterrou aquele valor que no caso dele seria 500 mil reais. E qual foi o motivo dele enterrar o talento, querido? A palavra de Deus fala no versículo 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro. No original, essa palavra duro, ela significa severo. Tu eres um homem cruel. Olha só. Olha o adjetivo que
que o servo deu ao seu senhor. Eu sabia que tu eres um homem duro, um homem cruel, um homem severo. E ele fala que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, tomado de temor e terror, escondi na terra e toma aqui o que é teu. Então aquele servo disse ter medo de fracassar. E por medo de fracassar, talvez por se achar que não tinha capacidade suficiente, ele pensou, eu não vou perder esse valor. Eu vou enterrar, vou guardar, e quando ele voltar, eu vou entregar. Talvez ele olhasse para os seus companheiros, e quando viu que cada um deles saiu para multiplicar, e todo dia ele dizia um com o outro, olha aí, como é que está a tua multiplicação? Rapaz, hoje dos 5.000 eu já tenho aqui 12.000, meu Deus! E você, não, olha, está multiplicando, ó. Comprei camelos a um preço tal, vendi por cabras, as cabras eu troquei em lã e estou fazendo multiplicar. E aí talvez ele vendo o desenvolvimento da multiplicação dos seus amigos, ele pensou consigo mesmo, olha, eu não sou como eles. Eu não tenho o mesmo dom, a mesma capacidade com ele. E amado, ele tinha a mesma capacidade que os outros dois? Não. Ele não tinha. Porque o Senhor, quando olhou eles, ele sabia a capacidade de cada um. Tanto que a um ele deu quanto? 5. A outra ele deu quanto? 2. E a outra ele deu 1. Então havia diferença de capacidade, de talento, de dons entre eles. Porém, o Senhor conhecia a capacidade de cada um. Ele sabia o potencial. E ele disse assim, olha, esse aqui, se eu der 5 talentos, talvez ele não vai conseguir multiplicar. Mas 2 ele consegue. Cristiano, você consegue. Eu sei o teu potencial. Eu ando contigo. Eu olho o seu dia a dia. Você tem capacidade para isso. Aí ele olhou para a Ana e falou assim, irmã, não, acho que 2 é muito. Mas 1 talento, não, ela vai conseguir. Eu enxergo o potencial nela. E diz a palavra que esse Senhor deu os talentos a cada um deles. Segundo o quê? Segundo a capacidade, querido. Eles tinham capacidade. Porém, aquele homem infiel, servo infiel, preferiu o quê? Enterrar a desenvolver os talentos, querido. E veja que o seu Senhor acreditava muito mais nele do que ele próprio. Porque quando nós vamos ver a justificativa dele, observe a justificativa do servo infiel, que diz a palavra que por medo do seu Senhor, o qual ele dizia ser um homem mau, severo, cruel, diz que o servo decidiu, escolheu enterrar o talento. E mesmo apesar do Senhor conhecer bem o seu servo, ele escolheu, irmãos, eu fico imaginando as centenas de servos, ele escolheu a dedos, querido, os seus melhores. Ele teve a honra de ser um dos 3. É que nem os discípulos foi escolhido entre toda uma multidão, 12, a qual Deus enxergou algo especial, quando Deus chamou Pedro e falou, Pedro, vem, que eu quero te fazer um ganhador de almas, eu quero te fazer um pescador de homens. O que ele falou? Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem pecador. E Deus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você se enxerga como um pecador imundo, o qual você é, mas eu não estou enxergando Pedro, pecador, o Pedro, o homem que tropeça nas palavras, o Pedro, o homem impulsivo, mas eu estou vendo o Pedro, o Paulo, o Tiago, aquele que vai ser cheio do Espírito Santo e vai fazer a diferença na terra, querido. Da mesma forma, aquele Senhor olhou neles e viu a capacidade que cada um deles tinha, o qual ele tinha confiança, querido. Contudo, o servo infiel demonstrou que não conhecia bem o seu Senhor, apesar do Senhor conhecer ele. E chamou ele de um servo mau e cruel, que era um homem injusto. Por quê? Porque diz a palavra que, olha, eu sei que você é um homem duro. Em outras palavras, você é ladrão. Porque você ceifa, você colhe, você tira aonde tu não plantou. Olha só como a visão que ele tinha do Senhor dele. Você é um homem mau. Tu é um homem cruel, tu é um homem que colhe aonde você não plantou, é um homem que junta aonde tu não espalhou, e eu tive medo
E apesar daquele senhor confiar e acreditar na capacidade do seu servo, o seu servo tinha uma visão distorcida do seu senhor. Porém, amados, quando nós vamos ver a revelação da palavra, próximo versículo, ele diz a realidade. E a realidade não era que o servo tinha medo do seu senhor. Isso era um sofisma, era uma desculpa a qual ele construiu. Porque na verdade quando o Senhor fala, ele fala assim no versículo 6, respondendo porém o seu senhor lhe disse, você é um servo mau e negligente. Aqui a palavra nos revela que o seu servo tinha, não era medo, mas ele era um homem negligente. E querido, o que é negligência? Se você vai lá no original e no dicionário, negligência é o ato de não dar a algo o seu devido valor. Ele olhou aqueles talentos e ele não deu o devido valor à honra que o Senhor tinha dado a ele. Diz também que negligência é falta de cuidado ou preguiça. Logo, a realidade é que o servo ele não era medroso, mas ele era preguiçoso. O servo não quis sair da sua zona de conforto. Ele começou a ver que os seus amigos levantavam mais cedo do que os outros. Ele começou a ver que os seus amigos, eles chegavam tarde porque estavam trabalhando na missão que foi dada. E quando o servo viu que ele teria que fazer algo além do que ele estava acostumado, ele preferiu enterrar a sua missão. Preferiu viver a sua vida normalmente, sem preocupações. E por isso ele não deu valor à missão que o seu Senhor o confiou, querido. Agora, amados, depois de toda essa explanação dessa parábola, eu quero te dizer algo nessa noite. Nós também. E é por isso que o Senhor traz essa palavra, irmã Ana. É por isso que o Senhor traz essa palavra, Rita. Nós também possuímos uma missão, um propósito que é maior do que o nosso conforto e a nossa vida, querido. E essa missão é a razão pelo qual o Senhor Jesus traz esta parábola. Porque Deus também tem nos confiado algo que Ele tem de maior valor. Veja, aquele Senhor quando saiu, Ele pegou toda a sua fortuna e confiou a missão de prosperar aqueles 3 que eram diferenciados, querido. E Deus também tem nos confiado aquilo que Ele tem de mais valor. E você sabe o que é que Deus tem confiado a mim e a você? Sabe o que é? São as almas que necessitam ser salvas, querido. Meu querido, você sabe qual é o valor de uma alma? Será que uma alma tem preço? Querido, a gente costuma dar valor à vida das pessoas. Por exemplo, se você está na rua e um homem vem e rouba o seu carro, rouba a sua moto, até mesmo o seu celular, que de repente você pagou caro, a gente costuma dizer assim, que bandido bom é bandido morto. Nós costumamos a dar valor à vida de uma pessoa. Agora pare e pensa. Se o homem vem e rouba minha moto, eu digo assim, tomara que morra. Ele rouba meu carro, rouba minha casa, rouba o meu celular. E aí a gente diz, bandido bom é bandido morto, tomara que morra. Querido, e se esse bandido que roubou é meu filho? Será que eu diria que meu filho roubou, merece a morte? Será que, de repente, se meu filho cometesse um crime, talvez um assalto à mão armada, eu vou além, se de repente ele, pela influência dos maus amigos, ele fez uma escolha errada na vida, uma decisão errada, e quem nunca errou aqui, atira a primeira pedra, e aí ele vai cometer um assalto, nesse assalto, ele acaba participando de um latrocínio, que é roubo seguido de morte, e ele vai preso. Esse menino merece a morte? O problema é que nós determinamos valor à vida, querido. Se você vai no Nordeste, você vê aquelas crianças, no Norte, no Nordeste, sendo vendidas, querido, ao preço de bala. Crianças são vendidas para o tráfico de pessoas que são vendidas para prostíbulos. Você vai em São Paulo, você vai no Rio, você vê aquelas crianças que já com 10, 11 anos são colocadas às vezes em enxertos. Meninos são vendidos como travestis, meninas são vendidas ao prostíbulo, por quê? Muitas vezes pelos próprios pais que dão valor àquela alma. Eu vou além. Quem sabe você em algum momento, você queria algo muito,
não teve a paciência de correr atrás, lutar e conquistar, e você fez um pacto. Pacto com quem? Com o diabo. Você foi no terreiro de macumba, e você vendeu a sua alma em prol de algum propósito, querido. Eu vou te dizer, talvez você não dê valor a uma alma, mas Satanás, ele sabe o preço de uma alma, querido. Tanto é que ele cobra, ele te dá o que você quiser em troca dela. A gente vê vários cantores de músicos de sucesso, que a sua carreira foi meteórica, mas da mesma forma que cresceu, acabou. Muitos dão evidências de pactos satânicos, cantores de rock, de música popular, e por aí vai, porque eles estipularam um valor à alma. Era o que os religiosos também diziam naquela época. Quando vem Jesus sentando e comendo com quem? Com quem Jesus sentava e comia? Com ladrões e prostitutas, a qual os religiosos diziam, esses ladrões e prostitutas merecem a morte, merecem ser apedrejados. Mas Jesus falou o seguinte em Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por quê? Por um pecador que se arrepende, querido, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amados, você sabe qual é o preço de uma alma? Eu vou te dizer o preço de uma alma. Amados, o preço de uma alma é tão alto, mas é tão alto, que custou ao Pai tudo. Porque diz a palavra de Deus, que Deus abriu mão do seu Filho único, e entregou na cruz, por amor de nós, querido. Diz a palavra em 1 Pedro 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa antiga vida de viver, mas foi com o quê? Com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz, como um cordeiro imaculado, ele nos comprou, querido. Por isso aprenda algo que vai mudar a sua vida hoje. Deus nos confiou uma missão. Deus nos confiou uma missão que até os anjos queriam. Anunciar o evangelho, mas o Senhor falou assim, não, isso cabe aos homens. João 15:16, abre para mim, Rafa. E a palavra de Deus fala assim, não me escolheste a vós, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Outras versões dizem, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então a palavra de Deus fala aqui uma revelação, que primeiro Deus nos escolheu. Querido, Deus te escolheu. Você está aqui hoje porque Deus escolheu você para um propósito que vai além dos teus sonhos, querido. E não apenas nos escolheu, diz a palavra, que Ele nos nomeou. Em outras versões, designou. Sabe o que é designar, nomear? É quando um político, ele é eleito, e ele vai ali no primeiro dia do ano, e ele é nomeado. Ele é o quê? Ele é designado para aquela função. É o quê? Ele é investido de autoridade. Da mesma forma, o Senhor na cruz, Ele nos deu autoridade, querido. Com qual propósito? Com o propósito que nós viemos dar frutos. E não apenas gerar frutos, mas o propósito de fazer com que esses frutos gerados, eles venham permanecer. Veja bem, eu quero que você deixe fruto, mas não é qualquer tipo de fruto, querido. É um fruto que permaneça. E meu querido, veja que isso não é apenas uma missão. Sabe o que é uma missão? Uma missão é eu chegar assim, ó, Fábio, eu vou te dar um propósito, eu vou te dar uma autoridade hoje. Eu quero que você venha aqui na igreja e eu quero que você pinte essa igreja de azul. E alguém vai chegar aqui e vai perguntar, irmão Fábio, o que você está fazendo? Eu estou pintando a igreja de azul. Quem foi que te mandou? Quem foi que deu essa autoridade? O pastor. O pastor me deu uma missão, um propósito de pintar a igreja. Isto é uma missão. Mas Deus não nos deu uma missão. Ele nos deu a missão. É a missão, não é uma qualquer. Mas Ele nos deu uma missão. Ele nos deu o propósito das nossas vidas, querido. Mas o que é missão? Missão é função. É poder que se confere a alguém para fazer algo.
Missão é um propósito que alguém dá para você realizar algo. Então Deus nos deu a missão. Deus nos investiu de autoridade para podermos granjear, conquistar, gerar, multiplicar e cuidar de almas, querido. Mas a questão é que muitos têm vivido as suas vidas, preste atenção, têm vivido as suas vidas nessa terra somente para alcançar os seus projetos. Seus desejos, vontades, suas convicções. E agora eu te digo, amados, é errado. É errado nós querermos ter, alcançar sucesso em nossa vida. É errado você querer ter um casamento abençoado. É errado você querer ter uma profissão que venha te dar lucro, venha te dar uma vida confortável. É errado, querido. Você ter um casamento, você criar os seus filhos no bom caminho. É errado você desejar ter sucesso, êxito no ministério que Deus te deu? Não, querido, não é errado. Mas muitas vezes o problema está na sua visão do que é ter sucesso, querido, nessas áreas. O problema é a visão distorcida do que é alcançar sucesso. Amados, qual é o seu parâmetro de sucesso na vida? Muitas vezes nós olhamos Facebook e redes sociais por aí, olhamos postagem de amigos, familiares e conhecidos e dizemos, nossa, como fulano é abençoado. Porque você vê ele passeando numa viagem no exterior, você vê ele comprando um novo carro, você vê ele ostentando algo que você gostaria de ter. E nós equiparamos ser abençoado ou não, através do quê? Qual que é o meu parâmetro de sucesso? Ele está baseado na realidade daquilo que nossos olhos veem. Eu começo a dizer o que é sucesso ou não, diante daquilo que eu vejo. Aí, por exemplo, você vê um casal, marido e mulher, e colocamos como alvo, como objetivo de sucesso, ter uma igual vida deles. Você vê aquele casal que, por exemplo, ele viaja, você fala, como eu queria viajar, como eu queria ser abençoado como esse casal. Eu vejo eles comendo em restaurantes, eu vejo a alegria que eles têm nesses lugares. Essa realidade de sucesso que está baseada em quê? Nas fotos que eu vejo, nos vídeos, ou quem sabe até pela forma que esse casal se comporta quando eu estou com eles. Eu vejo ele em público na igreja, e nossa, que amor, olha como eles são amorosos. Porém, querido, muitas vezes não sabemos o caos que eles vivem quando estão em casa sós. A gente baseia o sucesso em cima daquilo que a gente vê, querido. Mas eu te digo, o que realmente é ter sucesso, querido? O que é realmente ter sucesso, pastor? Meu querido, para que eu possa viver o verdadeiro sucesso de Deus em minha vida, eu preciso permitir que Deus venha mudar a minha visão de realidade do que é sucesso. Para que você venha experimentar o que é sucesso, Deus tem que mudar a tua visão de realidade do que é ou não ser bem-sucedido, querido. Quer ver um exemplo? Tem gente que não serve a Jesus, não anda nos caminhos do Senhor e morre de câncer. Porém, tem gente, querido, que serve a Jesus, anda nos caminhos do Senhor e veja só, também morre de câncer. Tem outros que não servem a Jesus, vão buscar uma empresa, vão se dedicar num novo negócio, investe todas as suas finanças e fale, e não serve a Jesus. Porém, tem também crente, querido, que vai buscar um novo negócio, serve ao Senhor, é dizimista na igreja e também fale, querido. O problema é que quando temos uma visão distorcida da realidade, do que realmente é sucesso nos céus, querido, achamos que uma vida de sucesso com Cristo é quando tudo dá certo. É quando nossos negócios prosperam. É quando alcançamos êxito em tudo que fazemos. E na contrapartida, quando as coisas dão errado, quando o fracasso alcança a minha vida, nós saímos o quê? Meu Deus, Deus não está comigo, as coisas não estão saindo como eu imagino. Porém, querido, se formos julgar o parâmetro de sucesso com o ministério de Jesus, pela nossa visão distorcida de sucesso, nós diríamos assim, ó, quer ver? Que o auge do ministério de Jesus, sabe quando foi? Foi quando ele estava lá no deserto, e aí tinha 5.000 homens,
Dizem que mais de 10 mil pessoas, porque contava pelos homens. E aí o povo teve fome, Jesus falou, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou o pão. O pessoal comeu até dizer chega. Sobrou 12 pães cheios de pão e peixe. E o que o povo quis fazer? Vamos coroá-lo rei. Olha o auge de sucesso. Mais de 10 mil pessoas querendo coroar Jesus. Muitos diriam o quê? Que esse era o propósito de Jesus. Porém, sabe qual foi a atitude de Jesus? Diante do estrondoso sucesso, diz a palavra que ele se retirou e fugiu para um monte, querido. Olha só. E sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que o auge do seu sucesso não estava em ser coroado pelo povo nas ruas, mas estava em receber uma coroa de espinho na cruz. O parâmetro de Jesus não era o parâmetro do povo. O parâmetro de Jesus não era o parâmetro dos seus discípulos, que talvez diziam assim, olha, Jesus chegou a hora, vamos coroá-lo como rei, vamos entrar com essa multidão na cidade, e vamos conquistar Jerusalém para o Senhor. Vamos derrubar o Império Romano. Mas sabe o que Jesus fez? Fugiu, querido, porque ele sabia que não era dessa forma que era o sucesso dele. Ele sabia que o ápice, o clímax do sucesso de Jesus ia acontecer quando? Quando ele estivesse só, abandonado por todos, humilhado numa cruz. Ali seria o sucesso de Jesus, querido. Jesus pendurado no madeiro, e a gente vê nessas imagens um pobre Jesus chorando, com uma canguinha branca em volta, querido. Jesus morreu nu. Olha a situação que Jesus se expôs por amor a nós. Ele estava ali nu, sangrando nu, mostrando a sua vergonha. Lugar de vergonha, diz a palavra que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por amor de nós. Mas também foi ali na cruz, naquele lugar de humilhação e vergonha, que ele cumpriu o seu propósito de vida, querido, como está em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, que o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, querido. Então o parâmetro de sucesso não era aquilo que nós temos hoje. De repente o parâmetro de uma igreja de sucesso é uma igreja grande, com 1000 pessoas, parede preta, o melhor louvor, a melhor adoração. Mas talvez este não é o parâmetro de sucesso de Cristo para a sua vida. Quer ver outro exemplo? Atos 2. Em Atos, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para o povo. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que o poder venha do alto. E aí então, somente então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confim da terra. Essa foi a grande comissão do Senhor para a igreja. Então, finalmente, a palavra profética de Jesus acontece. A igreja reunida desce um poder, um fogo, uma glória. Eles começam a pregar o evangelho. Pedro, naquela noite, 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus. Daí, quem Deus levanta para fazer uma grande obra? A igreja, no poder do Espírito Santo. Porém, o chamado de Deus era o quê? Ficai em Jerusalém até vir poder. Mas não é permaneça em Jerusalém. A igreja foi cheia do poder, começou a crescer, e o povo esqueceu de Samaria, Judeia e confim da terra. Permaneceram, esqueceram da continuação da missão, do propósito, do projeto, para sucesso da igreja. Daí o que Deus fez? Quem Deus levanta para cumprir o propósito? Um chamado específico de Deus, o diácono Estevão. Deus chama o diácono Estevão. E o seu sucesso não foi igual de Pedro, pregar para que 3.000 vidas aceitassem a Jesus. Não foi também levar avivamento de milagres, como aconteceu com o diácono Filipe em Samaria. Mas sabe qual foi o ápice, o clímax do sucesso do ministério de Estevão? Foi quando ele foi apedrejado e morto. Que diz a palavra que quando ele foi apedrejado e ele morreu, a igreja em Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E sabe o que aconteceu quando a perseguição veio? Para onde que a igreja foi? Foi para Samaria,
Judéia e confins da terra, para cumprir o propósito de Deus. Para que acontecesse, foi necessário que o êxito da vida de Estevão fosse o quê? A morte pelos seus compatriotas, querido. Vocês entendem, querido, que nem sempre o sucesso tem a ver com aquilo que eu alcanço? Meu querido, qual tem sido o seu parâmetro de sucesso? Querido, nós queremos viver o melhor dessa terra. Porém, será que o melhor dessa terra se consiste em ter bens? Carros, casas de praia, conta financeira cheia, ministério bombando? Querido, o melhor que nós temos nessa terra é aquilo que foi comprado com o sangue do Cordeiro, querido. E Deus nos deu uma missão. Querido, olha só, a palavra fala que Deus nos confiou a missão. E qual é a missão? Eu vos escolhi, vos dei autoridade para que vocês deem frutos. E não é qualquer fruto, é um fruto que venha permanecer. Sabe o que é fruto permaneça? É aquele fruto que ele continua frutificar. Porque, por exemplo, se eu pegar um abacatezinho, comer o abacate, maravilhoso, quem gosta de abacate, lá em casa tem pé de abacate, eu amo abacate. E aí você pega aquele caroço e joga no lixo. O que acontece com aquele abacate? Morreu. Agora, quando o abacate, ele começa a frutificar, ele dá origem a novos abacates. Deus nos chamou para frutificar e gerar vidas que vão frutificar, querido. E, meus amados, para isso Deus nos chamou segundo a capacidade de cada um, querido. Deus não vai exigir mais do que você pode fazer. Na parábola, diz que cada servo recebeu conforme a capacidade de cada um, querido. E sabe o que é interessante? É que à medida que eles iam correspondendo ao chamado, entenda isso, Rita, à medida que eles diziam sim ao chamado de Deus, Deus ia acrescentando a capacidade deles, queridos. Eles iam acrescentando cada vez mais, tanto é que aquele que recebeu 5, depois aquele talento do que não frutificou, foi dado a ele, querido. Aí você diz, mas pastor, eu não sei pregar. Verdade, talvez você não sabe pregar, mas você sabe abraçar, querido. Irmãos, quantas pessoas entraram na igreja, ouviram o louvor que não gostaram, ouviram uma palavra que não entenderam, mas voltaram, não pelo louvor, não pela palavra, mas pelo abraço que ele recebeu quando ele entrou, querido. Aquele abraço gostoso, não é aquele abraço religioso. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Não, irmão, que bom que você veio. E você abraça, e você beija aquele irmãos. Amados, nós possuímos uma missão, um propósito que é maior do que a tua vida, querido. É maior do que o teu trabalho, é maior do que as tuas convicções, querido. Porém, quando nós não geramos frutos, quando não cumprimos a razão de existirmos, nós somos como aquela figueira, lá em Mateus 21, que Jesus chega perto dela. Jesus vê uma figueira cheia de flores, mas quando ele chega perto não tinha fruto, querido. E sabe qual é o mistério da figueira ser florida, ser cheia de folhas? É que a evidência que uma figueira tem fruto é exatamente por isso. Porque antes de vir as folhas, vinham os frutos. E quando a figueira tinha fruto, ela começava a dar as folhas. Então quando você viu uma figueira cheia de flores, opa, tem fruto. Então apesar da figueira parecer ser frondosa e frutífera, era apenas aparência, querido, porque não tinha fruto nenhum. E assim somos nós, querido, quando nós não cumprimos o chamado de Deus. A gente pode aparentar ser bênção. As pessoas olham para a gente cantando, acham que é bênção. Olham para a gente pregando, pensam que é bênção. Mas são o quê? São pessoas infrutíferas. É só aparência, querido. Quando não frutificamos no reino, nossa vida é uma vida de aparência. E qual foi a palavra dita para aquela figueira que não tinha frutos? É o quê? Diz a palavra que Jesus amaldiçoou e ela secou, querido. Sabe por que muitas vezes a minha vida está seca, insensível? É porque eu não tenho frutificado, querido. Crente que não frutifica, ele se torna um crente seco, querido. Insensível a Deus. Insensível à presença de Deus. Por quê? Porque não está mais frutificando, querido. Amados, Deus quer fazer de você uma fonte de frutificação.
Deus quer fazer de você alguém que venha cumprir a razão da tua existência, querido. Você não está aqui para você ser pastor. Você não está aqui para ser um grande empresário. Você não está aqui para ser um grande marido. Não, você está aqui para frutificar. O casamento pode ser usado para isso, o ministério pastoral pode ser usado isso, o teu trabalho pode ser usado para isso, mas a principal razão de você estar aqui é frutificar para o reino, querido. Agora a questão é, você tem frutificado? Quantas vidas, querido, era para estar aqui neste lugar? E muitas vezes, pastor, eu não sei pregar, beleza, mas você sabe convidar, você sabe buscar na casa. Querido, eu aceitei Jesus. Sabe como é que eu aceitei Jesus? Geralmente a pessoa vem para Jesus no pior momento da vida dela, né? Traz tudo errado. Querido, eu vim para Jesus quando eu tinha passado no melhor momento da minha vida, o melhor momento de êxito e sucesso. Foi quando eu passei para o concurso de sargento de especialista da aeronáutica. Concurso difícil. Passei, eu não era crente. Mas era o meu parâmetro de sucesso naquela época, era o meu sonho, meu projeto, entrar para a aeronáutica. Passei num concurso extremamente difícil. E eu era macumbeiro naquela época, eu servia aos caboclos e orixás e por aí vai. Eu ia fazer a prova de sargento, eu ia tomando um banho de ervas que cheirava podre. Mas para mim, aquilo era um meio de alcançar o sucesso. Mas no dia que eu passei na prova, Deus colocou um desejo, uma sede, uma fome de ir na casa do Senhor. E o interessante é que não era ir no centro de macumba, não era ir no terreiro, mas era ir na casa dos crentes. Olha que coisa louca. E aí eu tinha amigos meus da minha infância, eu tinha 17 anos, que jogava bola comigo, eu sabia que era crente. E eu falei para o Leandro, meu amigo, falei assim, Leandro, tu é crente, não é? Eu falei assim, sou. Então, querido, domingo eu quero ir na tua igreja. E aí chegou no domingo, ele falou assim, não, eu vou te buscar 7 horas na tua casa. Ficou eu esperando lá o Leandro. Deu 7 horas. Sabe quem bateu na minha porta? Ninguém. Leandro não foi me buscar. Só que naquele dia eu falei assim, Senhor, eu falei que eu ia na tua casa, eu vou na tua casa. Que eu peguei minha rua e comecei a andar a pé. E eu desci rua, subi rua, entrei rua. Irmãos, eu acho que eu andei uns 2 quilômetros. E eu falei assim, eu vou entrar na primeira igreja que eu ver. E eu comecei a andar em nada de igreja. De repente, eu olho numa rua subindo assim, eu vejo uma igreja que parecia uma igreja dos crentes, e eu falei, é ali que eu vou entrar. Entrei naquela igreja, meu querido, aquele dia o culto foi uma bênção. Uma palavra que falou meu coração. Terminou o culto, o que eu descubro? Que era a igreja que o Leandro ia me levar. Olha só, ele não foi levar, mas o Espírito Santo me levou, querido. E aí eu lembro que aquele dia eu achei muito bom o culto. E eu falei, eu vou de novo nesse lugar no próximo domingo. E eu fui. E querido, eu lembro até hoje a palavra e o dia 16 de maio de 99. Presbítero César, que hoje é falecido, ele pregou assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala, aquele que não crê já está condenado porque rejeitou o Filho de Deus. João 3,16. E no final ele falou assim, querido, você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Você que quer sair das trevas para a luz, vem aqui na frente. Eu estava no... Como é que é aquela igreja que tem um segundo nível? Eu estava na mezanino, sei lá, isso aí. Estava lá. E de repente, querido, eu comecei a me tremer. Mais do que eu já tremo, viu, irmãos? E eu comecei a tremer. E numa hora eu ouvi uma voz dizendo assim, o que você vai fazer naquele lugar? Você agora vai ser sargento. Tu vai virar crente. Para dar dinheiro para pastor. Tu tá maluco? Mas de repente eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, vai, porque eu tenho um propósito. Eu tenho a missão para a tua vida. Querido, quando eu pisquei os olhos, eu estava lá embaixo, entregando minha vida para Jesus. E aquele dia mudou a minha história, querido. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, eu amo o irmão Leandro, até não tenho contato dele. Mas, querido, foi preciso o Espírito Santo me arrancar da minha casa e me levar à força. Tipo assim, o Espírito Santo me levou para aquele lugar. Mas se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo e ficado em casa, talvez eu nunca tivesse entregado a minha vida a Jesus, porque Leandro não foi me buscar. Porque o meu amigo não bateu na porta. Porque o meu amigo não persistiu. Querido, talvez você não pregue hoje. Talvez você não seja cheio dos dons do Espírito. Mas, querido, você tem o poder de bater na porta de alguém e fazer assim, ó, hoje o Senhor está chamando o seu nome, porque Deus quer que você tenha um encontro com Ele, querido. E, infelizmente,
Porque muitos têm se envergonhado do chamado de Deus. Têm achado que o sucesso é você ter uma casa boa, um carro bom, ter uma finanças legais. Têm esquecido do verdadeiro chamado de Deus para a sua vida. Que é o quê? É dar frutos que permaneçam. Agora, sabe o que é interessante? É que aquele servo infiel, que não quis desperdiçar o valor do seu senhor, ele enterrou. Quando o senhor voltou, ele falou assim: aqui está o teu talento, e aqui sim eu vou dizer talento, aqui está o teu dom, o teu chamado que tu me deste. Eu não usufruí, mas também não joguei fora. Eu não usei meu talento de louvar, por exemplo, eu não louvei ao Senhor, mas também não louvei no mundo, não perdi o dom. Eu não preguei a palavra de Deus, mas também não usei o meu dom de falar para outras coisas. Está aqui, ó, teu dom está aqui, de volta, limpinho, 0 quilômetro, nunca foi usado. E aí sabe o que o Senhor falou? Falou assim: servo mau, negligente, infiel. E falou assim, ó, vai para as trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes e choro. Agora eu te pergunto, querido, será que trevas exteriores é um cantinho escuro do céu? Sabe o que é trevas exteriores, querido? É inferno. Agora eu te pergunto, qual foi o pecado do servo infiel? Foi pecar? Foi se prostituir? Não. Foi negligenciar o chamado de Deus. E eu vou te dizer algo hoje, querido. Crente que está enterrando o chamado de Deus, que não está fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer naquele dia, talvez você não entre na glória, não é porque você pecou, mas foi porque você deixou de fazer o que Deus te chamou a fazer. Foi porque você enterrou o teu dom, você enterrou o teu chamado, você enterrou o propósito da tua vida. E quando chegar naquele dia, o Senhor vai falar assim: servo mau e infiel, vai para o inferno exterior, porque lá vai haver ranger e choro, porque você negligenciou o chamado que eu te dei, igreja. É pesado isso? É pesado, mas é bíblico, querido. Vim no culto, eu era dizimista, fazia parte do ministério de oração, fazia tudo o que a igreja religiosa pedia, mas eu não frutificava. Eu não frutificava para o reino. Pastor, eu não sei o que falar. Querido, quem é que novo convertido, querido? Recente aceitado Jesus. Ia falar de Jesus para as pessoas, nem sabia da palavra, mas ia lá, Deus de repente dava a palavra, tu falava, as pessoas eram tocadas, e aí tu ficava assim: gente, de onde veio isso? Sabe de onde veio? Do Espírito Santo, querido. Porque quando você se coloca a fazer, Deus acrescenta na tua vida, querido. Amados, quando Deus me chamou, eu mal sabia falar. Mas Deus me chamou, e quando eu disse: eis-me aqui, o Senhor foi capacitando. Para de se esconder, para de enterrar o chamado. Querido, é hora de você começar a frutificar para o reino de Deus. É hora de você começar a exercer o chamado do Senhor e não se esconder. É hora de você, Fábio, Antenor, esqueci seu nome, meu lindo. Seu Edilan, é hora de você não negligenciar mais o chamado de Deus e te colocar onde Deus tem te chamado, querido. Porque um dia, e essa palavra foi exatamente esse motivo que o Senhor trouxe. Se você vai ver os versículos anteriores e os posteriores, Jesus está falando sobre a sua volta. E querido, um dia Jesus vai te chamar e Ele não vai perguntar quantas empresas você abriu, quantos diplomas você conquistou, quanto sucesso você alcançou na tua vida empresarial, na sua vida emocional. Não vai perguntar nada disso. A única coisa que Ele vai perguntar é: filho, cadê as almas que eu te entreguei para você ganhar? Cadê as almas que eu botei na tua responsabilidade de você conquistar? Cadê? E você vai dizer: ai, Senhor, eu tive medo. Ai, Senhor, eu tive medo, porque eu sabia. O Senhor vai falar assim: não, isso é mentira. Você foi um servo negligente, preguiçoso. Você não quis fazer aquilo que eu te chamei e você se escondeu atrás de um banco. Igreja, é hora de você não negligenciar o teu chamado. Pastor, eu não prego, querido. Prega sim. Você simplesmente falar assim: ó, querido, Jesus te ama, vem na minha igreja.
Acabou. Deixa que o resto o pastor faz. Você consegue chegar ali e fazer que nem a irmã Rita. Irmã Adelão, vai na minha igreja. A irmã Adelão veio, está aqui, ó. O que você fez? Você fez muita coisa. Tu deu um mortal para trás? Não. Tu não soltou fogo para o céu? Tu não ficou sapateando dizendo assim, diz o Senhor? Não. O que você fez? Falou assim, vem na minha igreja. Irmã Adelão está aqui, ó. Fruto de um convite, querido. Quantas vidas poderiam estar aqui agora ouvindo essa palavra e não estão porque você está se escondendo, enterrando, arrumando um monte de desculpa para não viver o chamado de Deus. Talvez essa palavra seja um pouco pesada, mas é o que você precisa ouvir, porque Deus quer mudar a tua vida, querido. Deus quer que você venha gerar frutos, e frutos que permaneçam, não frutos que abortam, não frutos que morrem no caminho, mas frutos que venham gerar frutos, que venham gerar frutos. Amém? Quero convidar vocês a colocar de pé. Alguém convida lá as crianças para vir. Irmã Cris e irmã Cris, vocês duas vão servir a ceia hoje. Dupla Cris e Cris. Vai esconder vai enterrar o talento? Vai enterrar o chamado? Te levanta de pé, mulher de Deus. Vamos lá. As duas Cris não vão enterrar. Vai enterrar o talento, irmã Cris? Deixa Deus te usar. Hoje a irmã Cris e a irmã Cris vão servir a ceia. E meu amado, pode subir. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, se eu não me engano. É isso aí, irmãos? Quem lembra aí? 1 Coríntios 11, 23, se eu não me engano. É isso aí, ó, acertei. E a palavra de Deus fala assim, porque o que eu recebi do Senhor, o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ele continua dizendo, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinai, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Querido, a palavra que eu digo hoje é examinai-vos. Aumenta aí. Examinai-vos. Amados, Deus nos deu uma comissão, um propósito, a missão de você frutificar para a glória de Deus, querido. Para que o seu casamento não seja para você ter carinho e amor apenas, não, mas que o seu casamento seja uma fonte de bênção para frutificar para o reino dos céus. Que o seu trabalho não seja apenas um trabalho onde venha te trazer sustento, pão e água, não, mas venha ser um trabalho onde você venha testemunhar e frutificar para o reino dos céus. Que a tua vizinhança, os seus vizinhos, os seus relacionamentos, tudo na sua vida aponte para Jesus. E por isso, o Senhor fala que o propósito da ceia é anunciar a vinda do Senhor até que Ele venha. E amados, talvez você tenha vindo no culto, você tem feito, tem cumprido as suas obrigações religiosas, vem no culto quarta, vem no culto domingo, é fiel dizimista, e tudo aquilo que a religião do homem diz que você tem que ter. Mas Deus não te chamou apenas para isso, querido, não. Deus chamou para você frutificar. Deus chamou para você ser uma bênção. Que tudo na sua vida culmine no propósito de Deus para a sua vida. E talvez você não está cumprindo isso porque você tem ferido algumas áreas, tem tropeçado em algumas áreas. Mas eu quero dizer hoje
Que em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele te purifica. E ele te dá autoridade para você viver o chamado de Deus. Pastor, eu tenho pecado nisso. Meu querido, tome a ceia, receba do sangue de Jesus e não peque mais. Pastor, eu tenho enterrado o meu chamado, o meu ministério, o meu dom. Querido, tome a ceia hoje, coma do pão, beba do vinho, renove a tua aliança e não enterre mais. Querido, é tempo de nós renovarmos a nossa aliança, não apenas para a gente se sentir bem na igreja, não, mas para você cumprir o chamado de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, venha, enquanto nós estivermos tocando, venha, pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar, que depois nós vamos orar com vocês. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Teu sangue leva-me a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa fazer você ir além, querido. Que você possa viver uma nova história em Deus. Que você venha frutificar para a glória do Senhor Jesus. Eu fiquei sem pão. Daqui, por favor, aleluia. Suquinho. Deixa eu pegar aqui para o Israel também. Aleluia, aleluia. Vai glorificando a Deus, querido. Glorifica o Senhor. Esse é um momento de renovação, querido. Dá para deixar aqui? Será que não cai, não? Aleluia. Querido, eu quero fazer um momento de profético. Profético. Talvez você está aqui hoje e há pessoas aqui que você talvez tenha que pedir perdão. Pessoas que talvez ela nem sabe, mas no teu coração você precisa pedir perdão ou liberar perdão. E amados, eu vou te ser sincero, sabe qual a pior pessoa, a pessoa mais difícil de se amar? Não é o teu chefe, apesar dele pegar no teu pé.
Não é o sogro e a sogra, como alguns dizem. A minha sogra é uma bênção, eu amo ela, não é minha sogra, viu? Mas tem gente que tem problema com a sogra, por isso que a gente fala tanto da sogra. Se não tivesse, não falavam tanto, minha sogra, de fogra. Mas não é a tua sogra. Querida, a pessoa mais difícil também de se amar não é o teu vizinho. Não, não é. Sabe quais são as pessoas mais difíceis de se amar? É a tua família, é o teu núcleo familiar. Porque o teu núcleo familiar, ele acorda contigo, ele dorme contigo, ele passa o dia inteiro com você, ele vê as tuas falhas, os teus erros, os teus tropeços. E exatamente essas pessoas são as mais difíceis de amar. Mas em compensação, quando você decide perdoar ou ser perdoado, são as pessoas que vão fazer a diferença na tua vida. Porque, meu irmão, como faz a diferença da oração de uma mãe pelo seu filho? Meu irmão, como faz a diferença de uma esposa que intercede, de um marido que abençoa? Porque a palavra de Deus fala que Cristo está para a igreja, assim como o marido para a sua esposa, querido. A palavra de Deus fala também que a esposa, a mulher sábia, ela consegue edificar, abençoar, construir um lar cheio da glória de Deus, muitas vezes com o seu marido não sendo crente. Então, meu amado, que nessa noite você possa estar compartilhando a ceia do Senhor, talvez com aquela pessoa que você precisa abraçar hoje e dizer assim: olha, eu te amo porque você me ama com as minhas falhas, os meus defeitos. Eu quero te pedir perdão, eu quero te perdoar. Querido, mas renova a tua aliança com o Senhor hoje. Deixa o Espírito Santo limpar o teu coração. Em nome de Jesus. Então, antes de você tomar ceia, eu quero que a igreja se desloque. Eu quero ver todo mundo se deslocando e ficando do lado de alguém que você vai abençoar, que você vai pedir perdão, que você vai liberar perdão, ou simplesmente que você quer abençoar ela. Mas faça isso agora em nome de Jesus. Rapidinho, vai, faz. Procura, não estou vendo ninguém fazer isso aí. Vai lá, procura. Cadê quem você tem que abençoar? Cadê quem tem que pedir perdão? Quem você tem que perdoar? Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus fala assim que na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e disse: esse é o pão, esse é meu corpo, que é dado por amor de vós. Que Ele deu o corpo de Cristo. Isso aqui não é o corpo, ele não se transforma em corpo, mas ele simboliza o corpo de Jesus moído naquela cruz, humilhado e envergonhado. E esse corpo, ele simboliza a palavra viva de Deus. Senhor, nesta noite eu quero orar, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Pai. Israel, continua tocando, meu filho. Continua tocando, não, depois você ceia. Aleluia. E Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos, em nome da tua palavra, que simboliza o teu corpo, que esta palavra venha nos limpar, Senhor. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, conhecereis a tua palavra, o teu corpo, e ela nos libertará. Pai, que haja libertação hoje, Senhor. Que esta palavra que foi ministrada, ela possa mudar, Senhor, a nossa forma de andar e viver no Evangelho. E que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser testemunhas vivas do teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que hoje haja perdão, que hoje haja cura, que hoje haja restauração de vidas. Em nome de Jesus, comei todos, em nome de Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue e disse: este é meu sangue que é derramado por amor de vós. A chuva de sangue que foi cantada, o sangue que nos lava, nada além do sangue de Jesus que nos purifica, que nos faz limpos, alvos como a neve, querido. Este sangue que muitos desvalorizam, Senhor,
mas que hoje, Senhor, haja uma cura, haja uma libertação, haja uma restauração, haja purificação de mente, purificação de coração, purificação de chamados, que vidas venham voltar a frutificar, Senhor, pelo Teu sangue, Senhor. Oh Deus, que haja uma mudança em nossas vidas e que nós possamos frutificar para a Tua glória, Pai. Tomai todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Oh, glória a Deus. Querido, cadê a igreja que vai frutificar? Eu sou essa igreja, querido. Eu e você seremos a igreja que vai frutificar para a glória de Deus a 30, a 60 e a 100. Querido, você que estava negligenciando o teu chamado, o teu dom e o teu talento, não enterre mais. Querido, eu quero ver semana que vem essa igreja com todo mundo trazendo no mínimo um convidado, querido. Olha que palavra dos céus. Querido, quem fala? Deus falou contigo nessa noite? Levanta a mão com quem Deus falou. Meu Deus. Teve gente que não levantou. Então Deus não falou contigo, que Deus veio a falar então. Meu amado, tem gente que precisa ouvir estas palavras. Então seja você fonte de bênção. Faça só assim, ó. Vamos na minha igreja. Eu não tenho carona, eu arrumo carona.
Pastor, tem um povo aqui que quer vir, não tem como vir. A gente dá um jeito, a gente manda um Uber, a gente vai com carro, irmão, a gente vai de bicicleta, a gente vai de cavalo, mas a gente vai buscar, querido. Porque, querido, na minha vida, foi um culto, mudou toda a minha história. Um culto mudou a história da minha vida. Querido, talvez você possa ter ido em muitos cultos, mas teve um dia que um culto mudou a tua história. Quem sabe esse culto vai ser aquele que você vai trazer aquela pessoa e Deus vai fazer divisão na vida dela. Então, querido, é tempo de frutificar em nome de Jesus, amém? Queridos, quarta-feira vamos ter um culto maravilhoso aqui. A gente vai estar com as irmãs lá do Rancho do Profeta. Quem conhece as irmãs lá do Rancho do Profeta? Levanta a mão aí. Meu Deus, é tremendo. Como é que é o nome da irmã? Pastora Gleice vai estar aqui. Gleice? Estou falando errado, é Gleice? Cleice? Não. Pastora Gleice vai estar aqui. Amados, é uma bênção. Umas mulheres vai estar ela e a equipe dela. Irmão, traz convidado. Traz, porque vai ser fogo e glória, cura e libertação. Irmãos, traga em nome de Jesus, amém? Sexta-feira, célula. Domingo, culto da família. Irmãos, vamos rasgar o céu em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus, levante suas mãos. Mais algum aviso? Não? Senhor, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pelo teu sangue lá naquela cruz, Senhor, pela tua palavra viva que é o teu corpo. Pai, que nós possamos viver a razão da nossa vida, que é frutificar para a tua glória. Que o verdadeiro sucesso da nossa vida não seja, Senhor, medido, Senhor, pelo aquilo que alcançamos, pelos bens, pelos títulos, não. Mas que seja, Senhor, pelas vidas que conseguimos trazer no teu altar, pelas almas, Senhor, que nós fomos porta-voz dos céus para a vida delas. Senhor, que toda área da nossa vida que precisa de libertação seja liberta, que toda área da nossa vida que precisa de cura seja curado, mas, Senhor, nos usa, Senhor, como instrumento de Deus, para a tua glória, Senhor. Nos leva para os nossos lares, nos dá um final de semana, nos dá uma semana abençoada, cheia do teu Espírito, Senhor. Amanhã vai ser o melhor dia do mundo, porque amanhã vai ser o dia onde eu vou ter oportunidade de frutificar para o teu reino. Amanhã vai ser o dia onde eu vou falar da tua palavra para alguém que precisa ouvir a tua palavra. Deus, amanhã eu vou ser bênção na vida de alguém, Pai. Abençoa esta semana para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos e que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça, em nome de Jesus, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que cremos nessa palavra, nós dizemos amém. Glória a Deus. Senhor te abençoe, meu querido.